Olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais um Saiu em Revista. Saiu em Revista é um programa do mestrado profissional em promoção da saúde do UNASP. Esse programa tem por objetivo divulgar os artigos científicos e outras produções técnicas produzidas pelos alunos e egressos do curso de mestrado em promoção da saúde do UNASP. Por que que a gente faz isso? Para poder levar até o nosso público o conhecimento científico de uma forma mais simples e fazer com que as pessoas conheçam aquilo que a gente vem pesquisando, publicando, né, e tornando esse conhecimento público. Hoje é um imenso prazer, eu estou aqui com a Neuza. A Neuza, ela desenvolveu um trabalho belíssimo no mestrado em promoção da saúde e ela vai se apresentar e ela vai contar um pouco sobre o trabalho que ela fez. Qual foi o título do artigo que ela publicou? Qual era o objetivo? Ela vai contar os resultados e que conclusão que ela chegou com essa pesquisa. Seja bem-vinda, Neuza. Obrigada, professora Márcia Salgueiro. É um prazer estar aqui, falando um pouco sobre o meu trabalho na dissertação do mestrado. E que honra poder falar contigo, muito bom mesmo. A minha formação, ela desde o início foi voltada para o magistério, então eu fiz magistério no curso técnico, depois eu fiz letras, pedagogia, me pós-graduei em arte-terapia, interessei-me muito pela psicologia, com ênfase em saúde, que eu fiz também no MASP, e hoje eu sou especialista em educação no SESI, São Paulo. Então, eu faço formação de professores e agora de formação para formadores de professores. E terminei meu curso de mestrado, que foi uma experiência inenarrável. Acredito eu que é um divisor de águas na minha vida acadêmica e também pessoal. Muito bom. E me conta um pouquinho, você falou de arte e terapia, né? E eu sei que o seu artigo fala um pouco disso, e eu também estou aqui curiosa para saber aí como é que foi esse estudo, Neuza. Conta aí pra gente. Professora, a arte-terapia, ela, ela tem, ela, ela vem, né, de uma junção de arte, de educação e saúde. Então, para mim, foi perfeito, né? Ela trazia áreas, né, de estudo que estavam muito perto das minhas experiências pessoais e profissionais. Então, a arte-terapia, ela junta, então, junto com a educação, arte e saúde, ela traz uma possibilidade de expressão que vai para além da palavra. Então, ela cuida de trazer as imagens que o próprio autor, né, que o próprio paciente ou cliente, assim determinado em algumas abordagens, ele produz durante o processo antiterapêutico. Então, muito mais não, tanto quanto o resultado desse processo é, 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 o, é permitir que o paciente, o cliente, o participante, ele processe as suas emoções, os seus sentimentos por meio de materiais artísticos e assim produzindo um trabalho artístico. Então é basicamente isso. E como ela veio sendo fundamentada ao longo dos anos, ela acabou por ser também utilizado muito em terapias, em processos terapêuticos também por psicólogos, é, por terapeutas, e ela passou a ser introduzida, então, no Sistema Único de Saúde. Então, em 2017, ela passou a fazer parte das práticas integrativas, então, Integrativa, né, da saúde. utilizadas no SUS. Exatamente. Bacana. E com essa compreensão sobre o que é arte terapia, eu busquei
trazer uma fundamentação sobre o estudo dos materiais que são utilizados em arte-terapia, que é uma preocupação de algumas abordagens, como no caso da Gestalt terapia, que é uma abordagem aí na psicologia, e também de de algumas outras abordagens, mas a que mais se preocupa é a Gestalt. Então, Então, resolvi fazer uma pesquisa sobre como os materiais, eles são mencionados quando um profissional, ele se coloca à disposição dessa prática, né? Quando ele faz uso dessa prática em seus processos terapêuticos com os seus pacientes. bacana, bacana. Então, o seu estudo teve por objetivo estudar ou avaliar esses materiais que são É usados na arte terapia. isso. Então, na verdade, eu já tenho conhecimento sobre as propriedades terapêuticas dos materiais, que foram trazidos por alguns teóricos, né, da Gestalt também, e o objetivo foi analisar o primeiro emprego da arte-terapia como ferramenta de promoção da saúde mental, Boa, muito bom. mas considerando as propriedades terapêuticas desses materiais e recursos nas expressões e narrativas pessoais desses pacientes. Essa que foi a proposta. Então, foi preciso identificar artigos que trouxessem o uso da arte-terapia como ferramenta de promoção de saúde mental. Procurei identificar essas ferramentas e as estratégias utilizadas, analisar as propriedades terapêuticas dos materiais e recursos que foram utilizados nesses artigos, que foram apresentados nesses artigos, e depois compreender quais são os desafios, né, dos arteterapeutas frente a esses materiais e também a como eles, se eles se preocupam em trazer os estudos e as potencialidades dos materiais para as suas sessões. Ótimo, muito bom. E me conta aí qual método que você usou, se você aplicou isso com pessoas, se você trabalhou só com levantamento bibliográfico, como que você fez? Foi um levantamento de revisão, foi uma revisão integrativa, então eu fiz uso de um estudo, né, de uma pesquisa de vários artigos, então esses artigos passaram pelo crivo de uma seleção, né, com critérios muito claros, então eles tinham que ter sido publicados de forma gratuita na web, quer dizer, estarem disponíveis de forma gratuita na web, eles tinham que ter um marco temporal de 2019 a 2024, então foram aí uns 6 anos, né, de intervalo. Precisariam também estar dentro do tema, né, dessa linha temática, que é arte-terapia, e mencionando materiais, e era preciso também que eles estivessem dentro de um site, desculpe o termo, agora esqueci, de uma plataforma de dados. Plataforma, Então, uma a base de dados. Lilacs e base de dados, desculpe. É o Isso. Lilacs, a PubMed e a Cielo. Então, ele passou por vários filtros, né? Estar em língua portuguesa, também em espanhol e inglês, não estarem duplicados, porque alguns são tão Tá em mais produzidos de uma em base. mais de uma Isso. língua, exatamente. Aham. Então, após esses vários filtros, eu cheguei a alguns artigos, 28, foram 28, lidos os resumos de todos esses artigos, e aí sim feita uma análise de como esses artigos mencionavam os materiais efetivamente. Ótimo. Muito bom, Nilson. Nós estamos aqui no Saiu em Revista, que é essa live do mestrado, e depois de selecionar, então, esses artigos, que foram 27, é isso? Foram, foram 28, final 28. foram 28. 28 Isso. artigos. Que resultados que você conseguiu chegar? Bom, toda análise de dados, ela foi, então, trazida por uma estratégia que foi o Prisma, então, ali eu consegui fazer
fazendo um fluxograma, exatamente colocando todos esses dados filtrados e a que resultados chegaram. O que eu percebi, né, que eu pude concluir, né, dessa pesquisa, a gente teve trabalhos que, inclusive, trabalhos no Brasil, na Inglaterra, só que o que me surpreendeu bastante foram os trabalhos no Oriente. Então, nós tivemos muitos trabalhos da China. E é interessante como, em todos os trabalhos, né, nós tivemos, foi percebido que a maioria deles estava voltado para a utilização da técnica e da arte-terapia em crianças e jovens. E, Puxa, por último, em idosos. E a gente tem muito disso aqui no Brasil, né, a utilização em idosos, mas foi bastante frequente os trabalhos com crianças e jovens, e para vários tipos de intervenções. Então, pessoas que voltavam da guerra, trabalhos voltados para depressão, para burnout, para ansiedade, é um leque enorme de de aplicabilidade da possibilidades, arte-terapia, né? de possibilidades, Bacana, isso. Nilda. Olha que bacana. Puxa vida, bom, muito bom. E que conclusão você chegou sobre esses materiais, né, usados na arte terapia? Bom, dentre esses artigos selecionados e analisados, o que a gente percebe? Que a maioria deles que fala sobre, que mencionam os materiais, a gente percebe que não há uma análise muito objetiva sobre as propriedades terapêuticas Puxa, e nem e muito pouco também com relação às propriedades físicas, químicas, biológicas. Então, por que é tão importante falarmos disso? Porque, a depender de alguns materiais, eles trazem algumas, não vou falar em consequências, mas elas trazem possibilidades diferentes de expressão, a depender da fase do processo arte-terapêutico, do nível de estrutura que aquele material oferece para ser manipulado. Ele também permite que o paciente ele tenha possibilidades de expressão diferentes a depender desses materiais e também dependendo do momento por que ele está passando, né, dos problemas clínicos que ele esteja que ele esteja ali naquele momento, porque ele esteja naquele momento passando, ele vai ter uma reação diferente. A gente costuma dizer que, por exemplo, o lápis, né, que é tão utilizado para desenho, ele traz um grau de materialização e de possibilidade de planejamento, e ele é bastante contido também. Então, você vai fazer um traço, aquele traço sai exatamente onde você quer ele que ele esteja, esteja ali, né? naquele papel, ou qualquer outro suporte. Já uma tinta, ela vai oferecer uma resistência menor na folha, se for o caso, né, no material, ela pode se espalhar se for uma aquarela, então, dependendo de como aquele paciente momento, ou de uma característica que ele tenha, do tipo, ele tem uma necessidade muito forte de controle, então, imagine usar uma aquarela no papel molhado, isso pode desequilibrar, desestabilizar esse paciente, então, o que a gente percebe é que, mesmo havendo eles mencionam brevemente que material eles utilizaram, a intencionalidade da propriedade terapêutica daquele material não é mencionada. Ou muito, Muito muito pouco, superficialmente. muito Exatamente. Então, isso traz uma possibilidade de mais mais estudos em, estudos. por exemplo, exatamente, em outras áreas, né, para crianças. Então, que tipo de materiais são mais propícios para algumas idades? Por exemplo, a argila é um material muito usado também, muito potente, mas é um material que exige um esforço, porque ele oferece uma resistência muito maior. Você tem que sucar a massa, você tem que tirar as bolinhas de ar que a massa Sim, tem, que a ela argila, fica. porque
Isso, porque se ela vai, por exemplo, para um forno, ela quebra se ela tiver bolinhas de ar. E ela tem uma propriedade física de absorver o calor das mãos. Para um idoso, desde que num determinado momento, numa fase da vida que ele esteja adoecido e que esteja, por exemplo, mais desvitalizado, ele vai ter um desgaste muito maior fazendo uso dessa força e ele pode vir a piorar nos seus Sim, sintomas, sim. né? Então, isso são informações importantes que todo arte terapeuta ou qualquer pessoa que faça uso da arte, dos materiais para uma sessão terapêutica ou arte terapêutica, ele precisa ter, não é? Para poder é, ter um sucesso maior durante esse processo, essa sessão arte terapêutica ou a sessão terapêutica propriamente dita. Que Então, é nesse sentido que a gente bacana. percebe que precisamos de mais estudos. Mais estudos. Eu ia até te perguntar, né, que você desse exemplos, né, de materiais terapêuticos, você acabou trazendo, né? Até um simples lápis pode ser um material terapêutico, né? Um instrumento, Sim, sim, argila, massinha de modelar, pintura. E é interessante mesmo, né? Não é uma sim, coisa que não tenha um fundamento científico, né? Como você explicou de uma forma sim, brilhante, né? Os materiais, a forma como ele acontece, né? A expressão daquilo num papel ou num outro, né? Num outro local, suporte, outro isso, suporte. Como isso é interessante, né? E sim, terá todo o desdobramento, né? De quem consegue interpretar, né? Aquela arte, né? Que está sendo isso. desenvolvida, né? Isso. Interessante. E mais importante, professora Márcia, a professora mencionou algo muito importante. A interpretação sobre o próprio trabalho, ela também vai variar de abordagem para abordagem. Então, numa abordagem que é a minha, que eu faço uso da fenomenologia, da gestalt terapia, é o próprio paciente, o próprio cliente, no caso, que faz a interpretação sobre o trabalho, e o arte terapeuta é um mediador que aponta para algumas características, perguntando para esse paciente o que aquilo lembra, ou o que é significado por esse, é, por esse paciente. E sobre os materiais, alguns, por exemplo, uma linha de bordar, né, ela tem uma característica que é poder passar por uma agulha, né, ela tem que passar por uma agulha e ser colocada num pano, num tecido. Então, como é para o paciente poder deixar marcas de um processo em que ele alinhava a própria história ou o que vier, o que emergir ali da subjetividade dele. Então, é algo que também pode ser analisado para além do material propriamente dito, mas de como esse material é utilizado por alguns pacientes. Nossa, interessantíssimo. E Neuza, nós estamos indo para o final aqui do nosso Saiu em Revista, e eu queria que você me contasse um pouquinho, você já falou isso lá no começo, né, que o mestrado foi um divisor de águas, né, na sua vida. O que que o mestrado trouxe, né, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional? Profissional, ela amplia, apesar da psicologia ela já ser um campo, né, de um conhecimento que traz é, um grande leque de opções de atuação. A arte-terapia trouxe para mim uma possibilidade de trabalhar não só com pacientes que precisam de outra forma de se expressar, mas também me trouxe para a educação uma forma de intervenção com professores, com crianças, e também informações. Não como uma sessão terapêutica, não, mas como uma estratégia para se chegar no outro. A gente precisa afetar o outro para chegar até ele, né? O mestrado em si, ele me trouxe mais do que uma ampliação de olhar. Ele me trouxe uma experiência de como a gente pode é, ressignificar o mundo por meio da observação, por meio da pesquisa e por meio de uma interpretação sobre os fatos.
E a gente pode fazer isso por meio de estudo, porque a gente pensa assim, o estudo é acadêmico, é profissional, mas pessoalmente não tem muito a ver, né? Pensa, por que faço uso disso para a vida? Muito. Quando eu aprendi a investigar, quando eu aprendi a, a passar por processos científicos de coleta de dados, tudo isso trouxe ressignificou a minha forma de enxergar o mundo e os fatos e os fenômenos. E estar, né, fazendo isso no NASP, e foi uma escolha muito consciente, porque eu já vi muitos dos meus colegas fazendo mestrado em vários lugares, e eu nunca me senti tão respeitada como eu fui nessa instituição, como eu vi, quando eu vi, me comparei com meus colegas, né, com a forma como eles eram abordados, como a forma como eles eram orientados quando lidavam com erros, na própria dissertação, né, no próprio dia da apresentação. Então, o NASP traz não só no seu discurso uma religião, mas um modo de vida, um modo de se relacionar com o outro e de se relacionar com o divino. Então, isso mexeu muito com a minha fé, muito com a forma como eu também devo me dirigir às pessoas, e acho que isso, conseguir tudo isso num único lugar, para mim foi um privilégio. Não, Então, é isso que foi transformador. ai, maravilhosa a nossa conversa, Neuza. Eu também Ai, sou que delícia! suspeita, uma delícia, né? Eu tô no NASP há 16 anos, né? E é isso mesmo que você fala, né? O NASP é uma bênção, né? Eu acho que na vida das Sim, pessoas, de quem tem esse privilégio, né? Essa oportunidade, né? De desfrutar disso, né? sim. Como a gente se reorganiza, né, internamente, na relação com o outro. É muito interessante, realmente é um privilégio. E a coisa E o do. NASP, É, é, desculpa, pode falar. é exatamente isso, é o NASP, né? E a coisa da pesquisa, né? Então você passa a ter uma criticidade, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, em tudo que a gente vê, né? Então, como pesquisador, você começa a ver as coisas e falar, puxa, mas será que é isso mesmo? Vamos investigar, né? Então, eu Isso. acho que é isso mesmo, né, Neuza? Foi ótimo o nosso bate-papo. Quem sabe teremos outros aí pela frente. Eu Será agradeço uma honra. imensamente a sua participação, Obrigada. tá? E deixo aí um minutinho para você se despedir aí do nosso público. Muito obrigada, Neuza. Muito obrigada, professora Márcia. Bom, é convidar vocês para conhecer essa instituição, que eu tenho tanto afeto, e também um grande respeito pela qualidade técnica dos profissionais que trabalham nessa instituição. Então, tanto é que o SESI me concedeu uma bolsa, conhecendo, né, a seriedade do trabalho de vocês, senão eu não teria conseguido isso. Então, me despedindo aqui, dizendo quanto vocês que estão para vir, ou que já estejam na instituição, têm a aprender aí, como eu também aprendi. Muito obrigada, Neuza. Obrigada.